Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, ditado por André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Então, é uma alegria mais uma noite aqui juntos, para mais um pouco de aprendizados juntos, né? Aprendemos muito aqui com esse livro. Deixando aqui desde já o nosso abraço fraterno àqueles amigos e amigas que não conseguem acompanhar online conosco, mas que acompanham em outros dias, outros horários. Lembrando sempre que eu deixo esses vídeos em meu canal no YouTube, basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrevam, que os vídeos ficam disponíveis, além de outros estudos que deixo também lá no canal no YouTube. Legal? Então, assim, nosso abraço, nosso boa noite aqui aos amigos e amigas que já estão conectando conosco. A nossa amiga Rose aqui no Instagram, bem-vinda. A Ju também aqui conosco, bem-vinda, boa noite, Ju. A Isabel Costa aqui no Facebook, boa noite. Rafael Ducati, tudo bem, Rafael? Um abraço. A Maria Isabel Rubatino, que é lá de Carandaí. Nossa amiga Edna Markovics. Perdão. A rinite está presente ainda. A Lise Anabelle aqui também conosco, bem-vinda, Lise. A Ana Lúcia Olive conectando aqui também. Nossa amiga Eliane Ferreira Gomes, dizendo aqui, bora aprender essa doutrina maravilhosa. É isso aí, né? Doutrina maravilhosa mesmo. Maria Boneberg também aqui conosco, boa noite. A nossa amiga Ruth Maria Diogo, deixando seu boa noite aqui também. Que tenhamos uma noite de aprendizado e crescimento, que assim seja. Então, assim, rogamos inicialmente a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos amigos, que nos abençoem, que nos inspirem a todos, para que assim nós possamos aproveitar desses momentos de estudo e que esses estudos possam cada vez mais nos ajudar em nossas vidas, para que a gente encontre cada vez mais um caminho de paz, de harmonia, um caminho trilhado aí de acordo com aquilo que as leis divinas esperam de nós. Então assim vamos iniciando. E hoje nós vamos ver o capítulo 12, intitulado O Umbral. Um tema bastante interessante, né? Hoje a rinite está um pouquinho mais forte. Uma companheira minha. Nossa amiga Ideia aqui também, boa noite, bem-vinda. Vamos iniciando então. Ó, a Ana Lúcia já deixou aqui o tom, né? Estou preocupada com essa aula, umbral. É para a gente preocupar mesmo, né, Ana Lúcia? Eu acho que esse tema é para a gente conhecer bem, né? Para não querer visitá-lo. A gente só conheça teoria, né? Mas não querendo visitá-lo. Acho que esse é o melhor, né? Então aqui nosso amigo Diego Romão também, boa noite, bem-vindo. Aldete Oliveira, que legal. Muita paz a todos vocês. Nossa amiga Fátima Marcaça Baldo também já chegando. Vamos então, já deu para iniciarmos aqui, né? Olha só quem está aqui presente também, a Casa Espírita aqui de Bebedouro, Allan Kardec, ser espírita.
Bem-vindos, amigos. E a Zuleide Carvalho, boa noite. Muita paz a todos. Vamos lá, então? Pessoal, me perdoe, a fungação hoje vai ficar complicada. Junto com o umbral, vai ser uma complicação, né? Mas eu vou pensar positivo aqui que eu vou melhorar. Vamos lá, então. O umbral. André Luiz começa dizendo: após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. Então aqui a gente percebe aquele André Luiz, como já comentamos em outras oportunidades, aquele espírito desejoso de conhecer, de estudar, de observar. Esse espírito mostrava essa qualidade, né? Cada um de nós tem as suas próprias tendências, qualidades, né? Então André Luiz sempre mostrou esse interesse por conhecer, por observar, já com esse intuito de trazer a nós, né, encarnados, a ideia, a visão do mundo espiritual. Por isso que ele é conhecido, né, como repórter do mundo espiritual. Aí ele diz assim: as referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. Olha só, mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Vamos ver cada trechinho então que ele comenta. Ele começa falando, pessoal, da ausência de preparação religiosa. Vai dar, né? Vai ter como consequências, muitas vezes, estágios no umbral. Então, o que ele está dizendo? A ausência de preparação religiosa. Entendamos bem o que seria preparação religiosa. Não é ter uma religião, não basta, né? Preparação religiosa. A gente precisa diferenciar entre ter uma crença e ser uma pessoa religiosa. Porque às vezes nós dizemos: eu sou, né, espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbandista, quer seja qualquer religião. Isto é ter uma crença. Mas a gente precisa desenvolver religiosidade. Desenvolver religiosidade é diferente, é essa preparação religiosa. Porque quando a gente desenvolve religiosidade, nós procuramos nos modificar, nos melhorarmos, seguirmos pelos ensinos que a religião nos oferece. Então, qualquer que seja a religião, ela vai nos apontar um caminho, ela vai nos mostrar um roteiro de vida. Então, quanto que a gente se esforça para viver de acordo com a religião? Isso é preparação religiosa. Aqueles que não desenvolvem, muito provavelmente encontrarão, né, terão necessidade do estágio na região umbralina. Aí ele diz: que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Então aqui André Luiz está dizendo porque nós sabemos que ele era aquele religioso, né, ele mesmo diz isso, que ele não era afeito, né, à religião. Ele tinha aquele rótulo apenas de religiosidade. Então ele só conhecia, só ouviu falar de inferno, purgatório, ele não tinha noção do que seria umbral. E aí, por isso mais ainda essa curiosidade dele por conhecer, né, sobre o umbral. Aí ele diz assim: ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora,
pois você andou detido por lá tanto tempo e não... Só um minutinho, deu uma queda aqui no Face, né? Pessoal, parece que deu uma interrupção, mas eu esperei aqui, tá? Então o Lísias, né, até brinca com ele, porque André Luiz passou, né, estagiou 8 anos na dimensão de umbral, e agora ele perguntando como se ele não conhecesse, o Lísias achou estranho, né? Porque ele tinha conhecimento da região de umbral. Aí ele diz assim: recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror, porque ele se recordou do tempo, né, que ele estagiou no umbral, e só de pensar naquela dimensão, naquele período que lá ele passou, ele sentiu esses arrepios aí, né? Esse terror de pensar apenas. É isso mesmo, né, João? Muito tempo no umbral, porque é 8 anos, né? Apesar, João, que tem espíritos que ficam mais tempo ainda, né? Aí ele diz assim: o umbral, continuou ele, quer dizer, o Lísias, né? Solícito, começa na crosta terrestre. Então veja, o umbral começa aqui na crosta, entre nós. Se a gente parar para pensar, pessoal, a partir da crosta, né, do solo terrestre, para cima, né, na dimensão espacial, aí, na atmosfera terrestre, isso já é umbral a partir daqui, né? A gente já está numa conexão com dimensão umbralina, por isso que a gente sofre tanta influência, a gente sente o peso, né, dessa dimensão umbralina aqui na crosta. E ele diz assim: é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Olha que interessante que ele diz aqui, pessoal. Aqueles é o lugar onde estão aqueles que não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. O que a gente lembra com essa fala de Lísias? Quando Jesus disse: passai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição, e muitos se acertam com ela. Então, o que significa isso, atravessar as portas dos deveres sagrados? Que nós precisamos lutar contra nossas más tendências. Todos nós temos, não adianta negar. Todos nós carregamos imperfeições. Todos nós temos as más paixões. Então vejam, qual a diferença entre as pessoas? A diferença é aqueles que lutam para não se entregar a essas más tendências e outros que deixam agir naturalmente sem se preocupar. Então, alguns estão se esforçando para passar pela porta estreita e uma maioria passando pela porta larga, ou seja, sem fazer esforços, sem tentar se melhorar. Então ele está dizendo que no umbral já tem essa dica, né? Estão aqueles que não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, se permitiram agir de acordo com seus desejos, com as suas más tendências, não fizeram esforços. Aqui já é uma dica, né? Para quem está sujeito aí a necessitar de umbral. Boa noite a todos que chegaram aqui, conforme a gente foi começando a leitura já, sejam todos bem-vindos, viu? A Kátia Ferreira aqui também, boa noite, Kátia, Cleusa Bueno, e todos que já estão aqui conosco, uma alegria, viu? O João Franco está dizendo: estou nesta luta incessantemente e com sucesso. Que bom, João. Deus te abençoe. Que bom que esteja, né, esforçado e percebendo já resultados aí, né? Isso é importante. Aí ele diz assim: quando o espírito reencarna, olha que importante, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto,
ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então quer dizer o quê? Quando nós vamos reencarnar, já sabemos, participamos do planejamento reencarnatório. Lá no mundo espiritual, nós estamos mais conscientes da importância de viver de uma forma, lutando contra as imperfeições, buscando desenvolver virtudes. Lá nós sabemos tudo isso. Então, lá no mundo espiritual, diz aqui ele, nós prometemos cumprir o programa de serviços do Pai, ou seja, nós prometemos a boa luta, o bom combate, trabalhar nossas más tendências, nos esforçarmos para não cedermos às más paixões, trabalharmos para agir no bem, para sermos úteis, caridosos, fraternos, tudo isso a gente promete. Mas ele diz, mas chega aqui, é muito difícil, porque a gente procura tudo que satisfaça o egoísmo, ou seja, nós esquecemos do outro, nós passamos a preocupar conosco apenas. Por isso que essa dica é muito importante. Nós não deveríamos viver pensando em nós mesmos apenas. Devemos enxergar o semelhante com as suas necessidades e pensarmos até que ponto podemos ser úteis a eles, né? Vocês estão percebendo que aqui já estão muitas dicas, das características daqueles que necessitarão da dimensão umbralina ou não. Então a gente vai percebendo já dicas, daquilo que deveríamos agir para evitar aí a dimensão umbralina. Aí ele diz, assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então chega aqui o que acontece, A gente muitas vezes deixamos nos levar pelo ódio, nos achamos nos nossos direitos e brigamos, reivindicamos, não perdoamos o outro, desenvolvemos sentimentos de ódio, que ele diz aqui, o ódio não é justiça. E nem a paixão pelos amigos, porque às vezes a gente tem aquela amizade tão exagerada, enaltecemos demais apenas os amigos, e ele diz que é uma paixão, isso não é amor, é excesso. Então tudo que é excesso acaba sendo prejudicial. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque até aquilo que é bom, se excessivo, acaba sendo ruim. Perdão, meus amigos, me perdoe. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Acho que está tudo em ordem por enquanto, Vamos avançar mais um pouquinho. Aí ele diz assim, pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Olha que importante isso. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Aqui, pessoal, nessa fala, eu me recordo de um detalhe importante, que é assim, a doutrina, quando a gente fala em dever, quanto que a doutrina nos cobra? A doutrina nos impõe alguma coisa? Não impõe nada, não é? A doutrina não diz assim, você deve fazer isso ou aquilo, você precisa agir assim ou assado. Não fala, a doutrina não impõe, mas nós mesmos nos impomos, porque o detalhe é o seguinte, quanto mais a gente conhece a doutrina espírita, mais nós percebemos
o quanto nós temos deveres para conosco, para com o semelhante, para com Deus, não é? Então nós que vamos despertando para as verdades imortais, para as verdades das leis divinas, nós vamos nos cobrando cada vez mais, porque nós entendemos que temos deveres. Então quando ele diz aqui que o dever cumprido é uma porta que atravessamos rumo ao continente sagrado da união com o Senhor, é porque nós, quanto mais vamos despertando, conhecendo as verdades, vamos exigindo de nós mesmos, né? Esse dever, nós vamos sentindo deveres maiores. E isso é natural, porque nós vamos despertando. Quanto mais lúcido está o espírito para com a realidade da vida imortal, da sua essência de espírito imortal, quanto mais despertamos para isso, mais a gente percebe deveres. Quanto mais recebemos, mais nos sentimos devedores. É interessante isso, porque a gente poder, num estágio aí de pouca evolução, de pouco despertamento, melhor dizendo, a gente pode se achar com muitos créditos, muito merecedor de direitos, mas quanto mais avançamos, mais nos sentimos devedores, porque recebemos muito do alto. Olá, querido amigo Rinaldo Soares, grande amigo aí, divulgador da doutrina, trabalhador, incansável. Um abraço, Rinaldo. A nossa amiga Lízia aqui no Insta está dizendo, no livro Cidade no Além, de Chico, por André Luiz e Lúcio, descreve onde ficam essas zonas umbralinas nas esferas espirituais, com desenhos fantásticos, né, do nosso lar também. Isso, é legal, a Liz está lembrando, né, o livro Cidade no Além, que apresenta uns desenhos, né, uns esboços sobre a colônia de nosso lar. Também ali tem um desenho, né, Liz, sobre as esferas, né, mostrando um umbral que eles falam mais pesado, mais denso, né, menos denso. Então existe ali uns desenhos assim bastante interessantes, né, Liz? Muito legal. Muito obrigado aí pela contribuição, muito válido. Vamos ver aqui na sequência. Aí ele diz assim: notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Pessoal, agora o Lísias, ele vai dar um exemplo muito inteligente, eu achei. Ele vai dar apresentar uma metáfora, né, um exemplo, comparando a questão de umbral com uma... Vamos ler aqui, que é melhor do que ficar falando aqui antecipadamente, né? Nossa amiga Elaine Munhoz aqui também. Boa noite, Elaine. A ideia está dizendo aqui antes. Na verdade, às vezes eu fico preocupado em saber um pouco mais. Ou é melhor não sabermos para mantermos a ignorância? Essa fala da ideia, né? Muita gente diz isso. Conheço pessoas que dizem, né? É melhor não conhecer muito para não ser muito cobrado, porque o próprio princípio evangélico diz, né? Muito será pedido a quem muito recebeu. Mas é lógico que a nossa amiga Ideia está brincando, porque é lógico que precisamos conhecer cada vez mais. A lei de Deus é lei de progresso. Tudo avança, tudo progride. Nós, por mais que quisermos relutar em avançar, vai chegar uma hora que nós seremos arrastados, né? A gente vai ser impelido a progredir. Então, essa ideia, né, de não querer conhecer para não ser cobrado é uma ideia equivocada. Porque, lógico que seremos cobrados, mas quanto mais conhecemos, mais nós podemos realizar. E que alegria poder avançar, pessoal. Porque a nossa meta é chegar à perfeição, a gente não pode esquecer disso. Essa é uma meta distante ainda, né? Estamos muito longe dela, mas é o alvo, né? Paulo de Tarso disse, prossigo para o alvo. Nós temos que mirar o alvo. Nosso alvo é a perfeição. Então nós temos que avançar, precisamos a cada conquistar, né, progresso espiritual sempre. Isso é o melhor para nós.
por mais que tenhamos deveres, como teremos mesmo, nós estamos avançando. O espírito que avança cada vez é mais livre, pessoal. A gente não pode esquecer disso. A liberdade espiritual está na conquista de evolução. Porque quanto mais atrasados somos, mais presos ficamos às reencarnações expiatórias, às coisas materiais. A gente precisa avançar espiritualmente, a gente precisa progredir. Então jamais pensar isso, né, que foi até bom que a ideia colocou, para que a gente tenha isso em mente, sempre avançar. Por mais que sintamos pesar os deveres, mas nós teremos capacidade de trabalhar com essa... Quanto mais conhecemos, mais podemos agir no bem. E que bom quando a gente percebe que já estamos realizando algo de melhor, né? O João Franco está dizendo, o esforço próprio sempre será reconhecido como uma bênção. É justamente isso. Um esforço, pessoal. Quando a gente consegue, né, avançar um pouquinho, a gente vai sentir uma alegria, uma paz, uma vontade de avançar mais. Então o caminho é seguir sempre à frente. Então vamos agora para o exemplo que o Lísias vai dar, pessoal. Ele vai comparar o umbral com uma situação bastante interessante. Ele diz assim, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Olha só, vamos tentar decifrar isso. Ele está querendo dizer assim, meus amigos, quando a gente reencarna na Terra, nós não trazemos as pendências lá das existências passadas, nós não trazemos os erros, a necessidade de resgate, de reparação. Então ele está dizendo, isso que a gente traz de problemas, expiações do passado, ele está chamando um fato sujo. É como se a gente tivesse se sujado por ter agido mal. Entenderam a ideia? Ele vai comparar com a ideia de sujeira e limpeza. Então a gente traz para a reencarnação um fato sujo. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. O que é corpo causal? É o perispírito. Então ele está dizendo que é como se ele dissesse, imagine o nosso perispírito sujo quando a gente vem para a reencarnação. Figuradamente, pessoal, isso aqui é uma metáfora. Imaginemos o perispírito sujo. Essa sujeira do perispírito representa todos os nossos erros passados, tudo aquilo que agimos mal, que prejudicamos o outro, que agimos contrariamente às leis divinas, fomos acumulando sujeira no corpo espiritual. Metáfora, tá? Aí ele diz, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Vocês entenderam? Então a gente vem com o perispírito sujo, né? Simbolicamente dizendo. Esse perispírito sujo veio para quê? Encarna para se lavar durante as experiências da vida, ou seja, conforme a gente vai resgatando, reparando o mal que fizemos no passado, ele está comparando que esse espírito iria se tornando limpo. A gente iria lavando essa sujeira do corpo espiritual. Entenderam a metáfora? Só que aí ele diz, a gente vem com a proposta de lavar, entre aspas, o perispírito. E chega aqui, ele diz, nós manchamos ainda mais, não é verdade? Ao invés de reparar, limpar os erros do passado, a gente contrai novos erros, novos problemas. Então ele diz, aquele perispírito que veio sujo, entre aspas, acaba se manchando mais por novos compromissos perante a lei divina que nos comprometemos. E ele diz, nos encarcerando em verdadeira escravidão. Por quê? Quanto mais
erramos para com o semelhante ou para conosco, nos tornamos escravos do erro. Os nossos erros, meus amigos, nos prendem, nos tornam cativos dessa reparação. Enquanto não repararmos, enquanto não voltarmos para ressarcir o débito acumulado, nós estamos presos, escravos do mal cometido. Então é muito sábia essa colocação de escravidão, porque quando a gente vai agindo bem, não vamos nos comprometendo, não vamos prejudicando ninguém, cada vez mais livres para escolhermos novas reencarnações. Na hora de reencarnar, amigos, o espírito que não está escravo do mal, ele planeja suas futuras reencarnações missionárias, para fazer o bem, para evoluir em determinada área, ao passo que nós outros, que estamos escravos dos erros cometidos, ao reencarnar, não temos liberdade total de escolha. Nós precisamos voltar junto daqueles com os quais erramos. Não é uma escravidão, não estamos presos aos compromissos passados. Então, lembrando que ele está comparando aqui com esse perispírito que estava sujo, veio para se lavar nas experiências da vida e acaba se manchando ainda mais. Aí ele diz: ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, né? A gente voltou para se limpar, entre aspas, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Olha que inteligente. O que ele está dizendo? Nós viemos então com o perispírito sujo, simbolicamente falando, representando os nossos erros passados. Encarnamos com a proposta de lavar, limpar o perispírito. E aí o que acontece? Manchamos ainda mais. Aí ele diz: como que ao desencarnar, como nós voltaremos às esferas luminosas, onde lá estão aqueles com os perispíritos brilhantes, limpos, entre aspas, e o nosso sujo? Vocês estão entendendo? Como voltar com o perispírito sujo? Aí entra o umbral. Aí ele diz: o umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Olha que perfeição de raciocínio. A gente vem com o perispírito sujo, procurando lavá-lo nas águas da vida, nas experiências de reparação, de reajuste, né? A gente vem procurando lavá-lo para voltá-lo com ele limpo, para merecer as esferas mais elevadas. E aqui manchamos ainda mais. Então, como retornar na hora da desencarnação com esse perispírito sujo, entre aspas? Nós precisaremos limpá-lo. Se não conseguimos durante a existência terrena, existe a possibilidade do umbral. Vocês estão entendendo a função do umbral? É para fazer aquilo que não conseguimos fazer durante a encarnação. Se durante a vida não aproveitamos as oportunidades para, entre aspas, lavar o perispírito, ou seja, para reparar, para construir o bem no lugar do mal que cometemos, precisaremos da dimensão do umbral para esgotamento de resíduos inferiores, ou seja, limparmos-nos dos fluidos deletérios que arrastamos conosco e durante a existência não soubemos eliminá-los. Eu achei de uma lógica esse raciocínio, esse exemplo de Lísias, deixando muito claro o que representa o umbral, meus amigos. O umbral não é castigo. O umbral não é para a gente sofrer. O umbral vai fazer a tarefa que não fizemos aqui. É simplesmente isso.
encarnamos para realizar determinadas coisas, que seria aquela lavagem, limpeza do perispírito. Não fizemos? Vamos no umbral fazer isso. O umbral será necessário para aqueles que não souberam, né, aproveitar as experiências de encarnado. Vamos ver aqui que a Fátima Baldo está dizendo: falando sujeira do perispírito, no livro fala da mulher que fez aborto e estava impresso no perispírito. Isso, a Fátima está lembrando aqui, né? Um caso bastante delicado, até que nós vamos ver à frente aí. Só comentando rapidamente, né? Porque lá no capítulo próprio a gente detalha mais. Mas a Fátima está lembrando de uma mulher que aparece, né, nos portões do fundo da colônia de Nosso Lar, pedindo abrigo na colônia. E o guarda lá percebe que ela não tinha condições de entrar e chama ainda outro auxiliar para decidir, e eles impedem a entrada dela na colônia. Aí poderia se dizer, mas não é falta de caridade? Não. Aquela mulher, aquele espírito, né, na condição feminina, não estava, na verdade, desejoso de regeneração, de seguir de uma forma melhor. Aquela mulher, ela arrastava, como a Fátima coloca, né, muitos abortos realizados. Depois a gente vai ver detalhe, mas assim, perceberam nela, a nível perispiritual, perceberam ali, né, marcas, pontos escuros que mostravam os abortos realizados. Então, abortos criminosos, né, digamos. Porque às vezes a pessoa realiza um aborto na inconsciência, né, sem entender ali o que significa, mas ela, nós vamos ver depois, ela eliminava as vidas ali que começavam a surgir, né, criminosamente. E bastou que eles a impedissem de entrar, que ela já esbravejou, já xingou, para a gente ver que realmente não tinha condições, né, de adentrar a colônia. Aqui a Ruth Diogo está dizendo: digamos que passamos uma parte da existência no desconhecimento e cometendo erros, e após os conhecimentos inicia a mudança de sua trajetória. Essa pessoa deixa de passar pelo umbral? Quer dizer, passamos a parte desconhecendo, cometendo erros, depois, conhecendo, começa a mudança, né? Então, a Ruth coloca muito interessante a pergunta aí, né? Porque muitos de nós passamos por essa situação. Às vezes, muitos de nós não tínhamos no início da existência terrena, aqui da nossa maioridade, vamos dizer, né? Pode ser que não tínhamos esse conhecimento espírita. Então, pode ser, né, Ruth, que já erramos muito por não conhecer, por não saber claramente o que se esperava de nós. Lógico que a gente tem noção de certo e errado, mas não tanto quanto com a luz da doutrina espírita. Então a Ruth pergunta: essa pessoa que depois passa a conhecer, né, inicia sua trajetória de mudança, precisa de umbral? Aí, Ruth, o que eu digo sempre é o seguinte, baseado em André Luiz, em várias obras, eu citaria pelo menos duas, Ruth: Obreiros da Vida Eterna e Sexo e Destino. Essas duas obras, Ruth, deixam muito claro que a necessidade da dimensão umbralina é percebida nos momentos que antecede a desencarnação. Eu falo sempre isso. Por quê? Não importa se você errou muito durante a existência. Se antes de desencarnar o espírito se mostra numa condição de paz interior, numa condição de transformação verdadeira, de arrependimento, de desejo de seguir para uma vida melhor, ele está pacificado naqueles momentos finais do corpo, essa pessoa, esse espírito, não necessita do umbral. Porque, veja, o umbral, ele é uma necessidade para aqueles que desencarnam em condições lamentáveis. Na hora da desencarnação, está perturbado, está aflito, está carregando mágoas, está desorientado. Então, é na hora da desencarnação que se analisa. A própria pessoa vai se sentir atraída para a dimensão, né, purgatorial
ou para uma dimensão melhor. Então, para ficar claro que sempre depende de estarmos bem nos momentos que antecedem a desencarnação. Sabe por quê, pessoal? Vou citar um exemplo bem rápido e simples, que é a passagem do Evangelho, quando Jesus está na cruz entre dois ladrões, e aquele de nome Dimas, o bom ladrão, na hora ali que antecedia a morte, ele volta-se para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus olha para Dimas e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aí Emmanuel vem explicar, né? Não cabe aqui um comentário mais aprofundado. Mas ali Jesus estava percebendo que Dimas havia se transformado. Naquele momento, mesmo que nos minutos finais, o arrependimento que brotou no coração de Dimas era sincero. Ele desejava seguir para uma dimensão melhor. Ele queria ser uma outra pessoa. E Jesus, que via a alma das pessoas, percebeu isso em Dimas. E diz a ele, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Poderíamos entender como se ele dissesse: Dimas, não necessitarás da dimensão purgatorial. Você seguirá para uma dimensão mais pacificada, que para Dimas já seria o paraíso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente avançar mais um pouquinho. A Graça Barbosa está brincando aqui. Ó. No umbral será o lava-jato? É semelhante, né? Faz aquele serviço que durante a vida aqui não fizemos, né? Ei, legal, viu? Vamos à frente aqui. Aí o André diz assim: a imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior, ou seja, na dimensão de umbral, aquilo que lá se apresenta são todas podemos dizer, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos em desequilíbrio que não interessam à vida superior. Concentram-se no umbral para serem ali, vamos dizer, eliminados, né? Os fluidos ruins. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Aqui, meus amigos, outra coisa interessante. Não foi Deus quem criou o umbral. Entendamos bem isso. Aqui ele está deixando bem claro. A providência divina permitiu se criasse tal departamento em torno do planeta. Quer dizer, quem criou o umbral? Nós mesmos. Espíritos que desencarnamos perturbados, com as mentes perturbadas, nós criamos essa dimensão de trevas. A umbral, amigos, é criação das mentes doentias, enfermas. Então o umbral é sustentado por essas mentes, vão desencarnando espíritos perturbados e continuam mantendo essa dimensão de trevas. Então Deus permite que assim a gente faça, porque diz também André Luiz em outra obra, né, o Ação e Reação, através da personagem Druso, ele diz que Deus se vale da dimensão umbralina para nos ajudar a recuperarmos a harmonia da alma. Então o umbral, que é criação de mentes doentias, acaba sendo útil para nos reajustar, para nos limpar, né, entre aspas, para seguirmos para uma condição melhor. Ele diz: há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas à colônia de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Ou seja, o umbral não é a pior dimensão do mundo espiritual. Não sei se todos vocês já viram isso,
Mas o umbral tão temido por alguns, né? Umbral não é a pior condição. Aqui ele está dizendo, existe legiões de almas irresolutas e ignorantes, que nem são tão perversas para merecer colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para seguir a planos de elevação. Ou seja, existem essas colônias de reparação mais dolorosas. Então, amigos, se nós achamos difícil o umbral, imagine o que seriam as trevas mesmo, né? André Luiz vai relatar em outros de seus livros, se não me engano, No Mundo Maior e outros, ele vai falar dessa dimensão aí de trevas mais abismais, né? São regiões para aqueles espíritos que são mais cruéis, mais arraigados ao mal. Então vejam, muitos de nós estagiamos em umbral não por uma crueldade, por uma maldade excessiva, mas por atitudes ali equivocadas, né? Por guardar sentimentos em desequilíbrio, mas não que seja aquela crueldade, aquela maldade. Existem dimensões do mundo espiritual onde ficam espíritos, né? Com grande maldade mesmo. Aqueles que se assemelhavam aos chamados demônios, né? Espíritos muito perversos, que dominam mentes inferiores. Então existem dimensões muito mais tristes que essas do umbral, né? Aí ele diz, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Então ele está dizendo, né, que, pois é, né, Rosa, isso aí é uma curiosidade que nem todos, acho que, tiveram oportunidade de saber, né? É interessante isso, né? Então aqui ele está dizendo que nós temos uma ligação tão estreita com a dimensão de umbral, que ele coloca os companheiros imediatos dos homens encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Nós estamos em constante contato com os irmãos desencarnados do umbral. A gente sofre a influência deles e também influenciamos. Existe uma permuta com aqueles que aqui estão em desequilíbrio, com as mentes invigilantes. Por isso Jesus tanto falava, né? Vigiai e orai, para, né, manter-se seguros, porque a nossa mente acaba se sintonizando com esferas aí umbralinas, né, e acabamos sofrendo influência. A Lise está dizendo aqui, conheço essas regiões por umbral grosso ou abismo. Não quero nem imaginar como são. No livro que citei acima, mostra onde fica. Pois é bem lamentável mesmo, assim, são dimensões tristes, né, onde o mal ali está mais presente, né? Tem um livro, pessoal, do André Luiz também, chama Libertação. Ele também trata de uma cidade nas trevas, nessas trevas mais densas, né? E lá reinava um espírito muito inteligente, maldoso, de nome Gregório, que dominava os espíritos mais ingênuos, mais infantis, né? Mais invigilantes. Então lá ele mostra também um pouco dessa questão aí, dessas outras condições, né? Das dimensões trevosas. O que mais aqui? Aí ele diz assim, lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Mais uma característica aqui, né? Ele está falando, então, que nessa dimensão umbralina se concentra os espíritos de acordo com as tendências e desejos. Porque, veja, nós nos agrupamos em dimensão de umbral. Nós, que eu digo assim, os espíritos em geral, quando desencarnam,
Aqueles que necessitam de umbral, deixemos claro, nem todos precisaremos de umbral. Eu gosto de repetir sempre isso. Fica muito claro pelas obras de André Luiz que umbral é necessidade apenas para aqueles que não realizaram o trabalho que lhes competia durante a existência. Aqueles que viveram bem dentro das suas possibilidades, desencarnam em paz, não têm necessidade de umbral. Mas aqueles que buscam a dimensão umbralina, né, são atraídos para lá, eles se agrupam, meus amigos, pelas suas tendências, pelas suas características, pelos seus desejos. Então lá terá grupos, por exemplo, daqueles que carregam mágoas, grupos daqueles que são revoltados, se acham injustiçados, grupos daqueles outros que perturbaram a paz dos outros, do semelhante. Então assim, vão se agrupando de acordo com as tendências e desejos. Cada um de nós temos as nossas deficiências, né? Então a gente se agrupa de acordo com essas características. E ele deixa claro que o umbral está cheio de desesperado. Por que desesperado? É interessante pensar nisso. Quem está desesperado, o que essa pessoa está mostrando, pessoal? Qual imperfeição, podemos dizer assim? O que necessita um espírito desesperado? O que ele não tem? Vocês não acham que é a fé? A pessoa desesperada não está mostrando falta de fé em Deus, confiança plena em Deus, porque a gente se desespera quando a gente vê que uma coisa não tem solução. Quando a gente se acha abandonado, perdido. O desespero faz parte daquela criatura que não consegue ver luz no fim do túnel, não é? Isso, para mim, é falta de fé. Então vejam que a fé é algo muito essencial para manter a nossa harmonia da alma. Então vocês estão vendo quantas dicas aqui para nós percebermos as boas qualidades que precisamos ter para não necessitarmos do umbral. Uma pessoa que tem confiança em Deus, por mais que ela sofra durante a vida, ela não vai se desesperar. Vocês estão me entendendo? A pessoa vai enfrentar aflições, dores, né? Isso é uma coisa, desespero é outra. Então, se a gente tiver fé, não permitiremos que o desespero tome conta. E ele está dizendo que no umbral tem muitos desesperados. Aí ele diz, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, quer dizer, muita gente desencarna esperando que vai chegar, né, no céu e que Deus estará lá realizando as suas vontades. Aquela pessoa que se acha eleita, né, que merece o céu e que Deus vai realizar os seus caprichos. Então esse espírito que desencarna e não encontra essa condição, esse céu fictício, após a morte do corpo, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Ou seja, aqueles que acharam que bastava ter um rótulo religioso, aquelas pessoas que achavam que bastava proferir algumas orações durante o dia, aquelas pessoas que achavam que bastava dar um dinheiro para a igreja, para o centro, para um necessitado, que bastava, né? Aquelas pessoas que já se sentiam eleitas do céu, essas pessoas vão ter essa decepção, porque ele diz aqui, eles vão se entregar a mesquinhas edificações, porque vão encontrar um umbral pela frente. Nós já entendemos que é preciso realizar todo o bem que está ao nosso alcance. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro, e o Livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem dentro do limite das nossas forças. Então, amigos, vai ficando cada vez mais claro que não necessitaremos de umbral
se nós formos daqueles que estamos aqui encarnados, dispostos ao bom combate. Estamos a cada dia buscando ser alguém melhor. Estamos atentos para com as nossas imperfeições. Temos fé em Deus. Tentamos fazer o bem que está ao nosso alcance, por mais simples que ele seja. Somos daqueles que procuramos conviver em paz com o semelhante, que nos esforçamos para perdoar aquele que nos ofende. Então, se nós somos esse que busca viver aquilo que Jesus ensinou, mesmo que nas nossas pequenas referências de evolução, nós não necessitaremos de umbral. Porque nós, com essas atitudes, lembra lá, Lísias, estamos lavando, entre aspas, o nosso perispírito. Estamos lavando a sujeira que acumulamos de existências passadas, para que ao retornar à vida espiritual, possamos voltar com uma roupa limpa, com o perispírito brilhante, com o perispírito exalando uma certa luz. É isso que se espera, né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. O João está dizendo, tem que carregar a cruz. É isso. Isso que o João está dizendo é muito sério, pessoal. Carregar a cruz o que é? É aceitar as tribulações, as vicissitudes da vida sem reclamar. A cruz o que é? São esses desafios da vida que todos nós temos. Uns têm uma cruz mais pesada, outros menos, de acordo com as nossas necessidades espirituais. Então, carregar a cruz é aquela pessoa que luta cada dia com bom ânimo, sem revolta, sem desespero, para fazer o seu melhor. Por isso que Jesus fala, né? Aquele que quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Como o João está lembrando aqui. O Rafael Ducati está dizendo, Inácio falava quantos padres havia nos umbrais. Então, tem muito isso, né? Eu não sei se ele falou Inácio ou Início, né? Eu não sei quem é Inácio, se é Inácio que está falando, mas eu me entendi o que você disse, Rafael. Porque realmente André Luiz vai relatar isso. Bem lembrado aqui pelo Rafael Ducati. Isso aí vai estar no livro Libertação, Rafael. No livro Libertação fala a história do padre Marinho, se não me engano. Que ele estava revoltado porque ele não encontrou o céu que a igreja havia prometido. O doutor Inácio, acho que está falando aqui, né? Legal, Edson. Obrigado por complementar. Não estava sintonizando quem era o Inácio. Obrigado aí, Edson. Então, mas eu entendi a ideia, né? E lá nesse livro, meus amigos, tem um trabalho que eles vão tentar ajudar esse padre desencarnado, que ele desencarnou esperando o céu, que é essa ideia, achando que bastava a sua vida, né, de religioso, que ele teria um céu ao desencarnar. E qual foi a sua surpresa ao se encontrar na região umbralina? E ali ele se revolta, se desespera. Que mais aqui? Aí ele diz assim, nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Isso que ele está dizendo é para pensar, porque nosso lar possui uma sociedade organizada, né? Ali em nosso lar a gente viu a estrutura, a organização da colônia, mas na dimensão umbralina é uma confusão, não tem ordem, não tem organização. Ele está dizendo aqui, né? São malfeitores, ele chega a falar vagabundos, né? Pessoas ociosas que não se preocuparam em se melhorar. Então ali é um lugar lamentável. Aí ele diz, olá querida amiga Eliana Araújo aqui conosco, bem-vinda, muito boa noite, viu? Aí ele diz, valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado.
Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. Ou seja, aquela bagunça organizada, né? O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Então, fica muito claro, em dimensão umbralina é lógico que não vai haver a organização que há em nosso lar. No umbral é uma confusão, é o tal do cada um por si, né? A gente se lembra de André Luiz que corria assustado, perseguido por espíritos ali que o chamavam de suicida. Então ele se sentia numa fuga constante. Então o umbral é essa dimensão caótica, né? Meus amigos, olha, eu vou pedir um pouquinho da tolerância àqueles que puderem, que o capítulo é um pouco mais longo, mas eu gostaria de concluí-lo. Aqueles que puderem, né, o duro que já deu aqui 1 hora, eu não gosto de ultrapassar 1 hora, mas aqueles que puderem continuar conosco, vamos tentar concluir aqui, tá bom? Peço aí um pouco da tolerância de vocês. Aí ele diz assim, então vejam, ele diz que não há ordem e organização na dimensão umbralina, mas ele diz em seguida, uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então é muito belo isso que foi dito aqui. Lá no umbral não tem organização. Obrigado, Rose. Pessoal aqui tudo dizendo, né, que concorda, vamos seguir. A Graça está dizendo até amanhã, que legal. Obrigado aí pela tolerância de vocês. Então, na dimensão de umbral, não há organização, é lógico, né? Não há uma ordem, não há aquilo que há em nosso lar. Mas olha o que ele diz, ele pode dar uma certeza. Nunca faltou a proteção divina. Porque a gente poderia pensar que a dimensão umbralina é tão abandonada, né, do alto, que vira aquela desordem, mas não. Nós sabemos quanto que as colônias próximas à dimensão de umbral visitam periodicamente a dimensão de trevas para buscar aqueles que já mostram condições de serem resgatados. Então vejam, ele diz aqui, cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Já dissemos isso lá no primeiro capítulo, quando começamos o livro. André Luiz ficou 8 anos, por quê? Poderia ter sido menos. O prazo de estágio no umbral depende de cada espírito, né? Aqueles que se recuperam mais rápido, aqueles que se arrependem, que buscam se humilhar, rogar a Deus ajuda, esses abreviam o estágio na dimensão umbralina. André Luiz precisou de 8 anos, tem outros que precisam mais, 40 anos, por exemplo, mas tem aqueles que nem precisam. Então fica muito claro que essa dimensão nunca é abandonada pelas esferas mais altas, tá? Inclusive nosso lar, pessoal, nós já vimos, ela está numa faixa de umbral. A colônia tem até a proteção para que não entrem espíritos perturbados, mas eles já estão ali próximos da dimensão de umbral para poder ajudar aqueles que lá se encontram. A Vera Correia, legal, Vera, tudo bem, vai assistir mais tarde, que bom. Aí ele diz assim, creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Estamos então, né, como já dissemos, nessa permuta constante com a dimensão umbralina. Lógico que se sintonizarmos com eles.
Vejam bem, nós aqui estamos todos próximos, vamos dizer, né, de uma certa forma, em uma ligação com a dimensão umbralina, muito próximos deles, em dimensão diferente. Mas se nós buscarmos elevar os pensamentos, vivermos no bem, buscarmos a prática das boas virtudes, né, das boas leituras, dos estudos, da prática do bem, é lógico que não sintonizamos com aqueles que lá estão. Ao passo que aqueles outros que já vivem mais voltados ao mal, né, que buscam fazer tudo o que tem vontade sem se policiar, esses se sintonizam com aqueles da dimensão umbralina, já estão em permuta com eles, é nesse sentido. Aí ele diz, o plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Então, a nossa mente cria, pessoal, formas, pensamentos. Vocês já ouviram falar isso? A nossa mente plasma na dimensão espiritual. Nossos pensamentos criam formas. Então, se os nossos pensamentos são bons, é uma coisa. Mas se os pensamentos são ruins, perturbados, imaginem que formas pensamentos são criadas. Então, no umbral tem essas formas pensamentos, né, dessas mentes perturbadas. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. A Thaís Del Rey aqui também, o Ailton, o pessoal da turminha do Alexandre, né? Bem-vindos. A Leonora. Bem-vindos, amiga Dercy Barrios. Boa noite, viu? Nosso amigo Carlos Medeiros aqui no Insta. Um abraço, Carlos. Então, continuando aqui, ele diz: quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. A gente já ouviu essa expressão antes, né? Nós somos como a nossa mente, né? Nós atraímos como um imã. Se a gente sintoniza ou no bem ou no mal, a gente atrai outras mentes que pensam da mesma forma que nós. Então a gente está sempre atraindo companhias espirituais, para a gente pensar nisso. Podem ser bons espíritos, como pode ser espíritos perturbados. Depende da nossa faixa aí que estamos vibrando, né? Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros, olha o exemplo, se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então ele está comparando aqui os trabalhadores da dimensão umbralina, aqueles trabalhadores da colônia que vão, as equipes socorristas que vão tentar resgatar aqueles que já possam ser resgatados. Ele está comparando esses trabalhadores espirituais com os bombeiros terrestres. Porque os bombeiros, quando vão apagar o incêndio, enfrentam aquelas labaredas de fogo, aquela fumaça, né, tão prejudicial. E eles estão dizendo, e esses trabalhadores espirituais enfrentam fluidos pesadíssimos, que também são perniciosos, são ruins, afetam, né, esses espíritos. Então eles têm que enfrentar situação difícil para poder ajudar. Eles estão ali como bombeiros espirituais, né, tentando ajudar aqueles que estão nas condições difíceis. Aí ele diz, são necessárias muita coragem
e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece. Olha que interessante, né? E realmente tem muitos espíritos que nem entendem que o auxílio está sendo oferecido. Nada compreende que está sendo auxiliado. André Luiz mesmo passou um período sem perceber a presença do Clarencio, que o visitava constantemente a pedido de sua mãe, e ele nem imaginava que Clarencio estava ali tentando ajudá-lo. Interrompera-se Lísias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Então André Luiz, ouvindo os relatos do umbral, desse trabalho que é desempenhado pelos trabalhadores espirituais, ele manifestou ali um desejo já de trabalhar. Porque vejam, até então, André Luiz está naquele período de convalescência, de recuperação da sua saúde espiritual. Mas agora ele já está se sentindo disposto, já deixou o hospital, já visitou a colônia, já está começando a pensar no trabalho. E aí diz assim: o enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Tipo assim, né? Será que você entendeu mesmo a complexidade desse trabalho, desses que militam ali no umbral, né? A gente sabe que André Luiz vai trabalhar, mas vai, por enquanto, devagar, com outras tarefas. Os postos de trabalho vão sendo oferecidos de acordo com a capacidade que o Espírito vai mostrando, o preparo espiritual, né? Aqui a Loiva está dizendo: diga-me o que pensas e te direi com quem andas. É justamente, Loiva, é aquele ditado, antes que é dito, diga com quem andas e eu te direi quem és, Aqui é para pensar diferente: diga-me o que pensas e te direi com quem andas, porque de acordo com os nossos pensamentos, teremos ali as companhias espirituais. Muito bom, Loiva. O Ailton Cosmo está dizendo: segundo um amigo nosso, todos os bombeiros já foram incendiários. Hoje o karma resgatar e apagar o fogo, às vezes se queimando. Quantos não perecem, apagando o fogo? É possível, é bem provável que... Eu só não gosto, Ailton, de regra geral, Porque quando a gente diz que todo bombeiro como que está colocando aqui, é um karma, Porque já foi incendiário, a gente está generalizando. Eu também acho que faz sentido que o bombeiro, muitos deles, pode estar nessa tarefa justamente para agir de forma contrária ao mal que já praticou. Mas tudo que a gente generaliza, eu acho que não acho muito legal, porque pode ter bombeiros ali, espíritos que vêm ajudar, trabalhar, se oferecer para servir também em qualquer tarefa, e às vezes não tem esse karma, Mas é muito legal, aí está muito certa a sua colocação, Penso eu, desde que não se generalize. Tudo bem então, amigos? Desculpem aí ultrapassar um pouco do tempo. Aqueles que quiserem então fazer conosco a nossa oração final, vamos fazer uma prece rápida, porque já avançamos um pouco do tempo aqui, Não roubar mais do tempo de vocês. A Graça Barbosa está dizendo aqui: muito obrigado, Paulinho, por tantos ensinamentos. Gratidão sempre, obrigado. Eu que agradeço. A Ruth também, agradecendo aqui. Obrigado, viu, a Edna. Mas vocês não precisam agradecer, não. Eu que agradeço muito a presença de vocês, a companhia. Maria Boneberg, melhoras, obrigado. Você viu que eu já até senti uma melhora aqui, viu, Maria? Eu comecei de um jeito e terminei de outro. Não sei se vocês perceberam, mas a melhora já aconteceu. Tá vendo? A gente tem que agradecer. Pelo fato de estar aqui envolvido com o estudo, a gente vai desligando um pouco até dos problemas. Além do que, posso ter sido beneficiado também pelo amparo da espiritualidade. Então é sempre agradecer. Já estou me sentindo bem melhor. Obrigado, viu, Maria? Melhoras que já praticamente estou percebendo. Obrigado, Rafael, Fátima, Mari Batista, Rose. Muito obrigado a todos vocês, viu, pela companhia de sempre, pela presença.
Fico muito grato sempre, porque o estudo assim fica mais dinâmico, né? É isso aí, né, Ailton? Com certeza somos sim assistidos, tenho certeza disso. Vamos então fazer uma pequena oração para a gente encerrar, pedir a ajuda do alto e agradecer por tanto que nós recebemos. Um abraço, Lilico Miller. Obrigado a todos, a Zuleide, querida amiga. Que assim seja, Zuleide. Muito obrigado, viu? Então, nesses momentos finais, que nós possamos elevar aquele pensamento de gratidão a Deus por tantas bênçãos em nossa vida. Amigos, cada vez mais me conscientizo de que nós temos muitas bênçãos do alto. A misericórdia de Deus recai sobre todos nós. E a gente vai compreendendo a cada dia que estudamos essa doutrina, que mesmo aquelas dificuldades, mesmo aqueles problemas que antes reclamávamos, que antes nos sentíamos injustiçados, que antes perguntávamos por que comigo, hoje nós entendemos que tudo isso representa oportunidades benditas que Deus nos concede para aprendizado, para transformação, para elevação espiritual. Então é como Paulo de Tarso disse: em tudo dai graças. Nós temos, amigos, que apenas agradecer a Deus. Nós só sofreremos desnecessariamente se nós buscarmos pela nossa negligência os excessos, as viciações. Às vezes sofremos sem necessidade, mas quanto àquelas dores que batem à nossa porta sem que nada fizéssemos perceptível, essas dores são as bênçãos do alto. São as oportunidades benditas de repararmos o passado, de resgatarmos os erros da ignorância das existências passadas e buscarmos desenvolver luz na alma quando enfrentamos bem essas situações difíceis. Então, a nossa gratidão a Deus, que hoje nos permite termos uma visão ampliada da vida, uma visão mais profunda a respeito das leis divinas. Hoje já compreendemos um pouquinho mais o amor incondicional de Deus, a justiça perfeita desse Pai amoroso e misericordioso. Deus é justo e bom, diz lá no Livro dos Espíritos. Ele não é apenas justo, ele é justo e bom, porque age com misericórdia para conosco. Então assim agradecemos. Obrigado, Pai, de amor infinito. Obrigado por tanto que nos concedes. Obrigado, Senhor, pela bendita doutrina espírita que veio clarear o nosso caminho. Obrigado por esse evangelho de luz que o Mestre Jesus nos trouxe. Obrigado pela nossa oportunidade reencarnatória. Que possamos dessa vez, Senhor, aproveitarmos bem e buscarmos passar pela porta estreita. Trabalharmos para conquistar virtudes. Abençoa, Pai, o nosso lar, nossos familiares, que possamos conviver em paz. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de aprendizado, de estudos. Abençoa, Senhor, aqueles lares que enfrentam maiores dificuldades, aqueles irmãos que hoje estão envolvidos com o mal. Ilumina, Senhor, a todos eles, para que possam ver o caminho errôneo que buscaram com as suas atitudes infelizes e que possam retornar ao caminho da paz, do amor e do bem. Em Teu nome, Senhor, encerramos, agradecidos e felizes por mais esta oportunidade. Que assim seja. Muita paz a todos, uma noite de muita harmonia, que os bons espíritos nos amparem a todos, que aproveitemos
para mais reflexões aqui após ao término, entendendo bem que umbral poderemos resumir. Umbral é aquela condição que Deus permite que nós criemos, mas que será necessário apenas se nós não fizermos a tarefa que nos compete aqui. Então, amigos, a lição é: aproveitemos para fazer o nosso melhor, para que não venhamos a necessitar dessas dimensões difíceis, que aproveitemos a cada dia as oportunidades benditas. Obrigado, Elaine, querida amiga. Muita paz a todos. Obrigado, queridos amigos e amigas. Sempre muitas mensagens tão fraternas, com tantas vibrações positivas. Agradeço do fundo de meu coração a presença de todos. Espero vocês aí para a próxima semana, né? Aqueles outros que acompanham os estudos na quarta-feira conosco também. Até a quarta, então, quando estudaremos mais uma lição de Emmanuel. E aos demais, espero vocês na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Muita paz a todos. Um abraço, Celso Moreira aqui também. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço.